São 5h29 da manhã de 16 de julho de 1945. Num canto esquecido do deserto do Novo México, conhecido pelos conquistadores espanhóis como a Jornada do Morto, a humanidade prende a respiração. Sob uma torre de aço de 30 metros, um artefato de plutônio, cabeado como o sistema nervoso de uma besta metálica, espera na escuridão. A 10 mil metros de distância, um grupo de homens, físicos, matemáticos, prêmios Nobel, jazem de bruços na areia úmida, protegidos por óculos de soldador, tremendo não pelo frio da tempestade, mas por uma pergunta que ninguém se atreve a responder em voz alta. Eles vão incendiar a atmosfera? Vão parar o tempo? Ou simplesmente vão falhar? Numa fração de segundo, o céu se rompeu. Não foi apenas uma explosão. Foi o nascimento violento de uma nova era. Mas o que ardia naquele deserto não era apenas ciência. Era o resultado de 6 anos de paranoia, de uma corrida secreta contra um fantasma nazista que já não existia, e da maior mobilização industrial na história da nossa espécie. Foi a culminação de um medo primitivo transformado em engenharia divina. Esta é a história completa de como a democracia construiu a arma definitiva para se salvar do fascismo, apenas para se deparar, ao final do caminho, com o poder de destruir o mundo inteiro nas suas mãos. Do sequestro de cientistas na Europa ocupada às cidades clandestinas, que não apareciam em mapa algum, do pânico dos reatores de Hitler, à inércia política que condenou 2 cidades japonesas. Bem-vindos à autópsia do Projeto Manhattan. Bem-vindos à contagem regressiva para o fim do mundo. Para entender o horror de 1945, devemos retroceder ao medo de 1938. O apocalipse não começou num bunker militar em Washington, mas numa bancada de laboratório no Instituto Kaiser Wilhelm de Berlim, o coração da ciência do Terceiro Reich. Na véspera de Natal daquele ano, o mundo da física clássica desmoronou-se silenciosamente. Os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann realizaram um experimento desconcertante que desafiava tudo o que era conhecido até então. Ao bombardear um núcleo de urânio com nêutrons lentos, esperavam obter um elemento mais pesado, algo parecido com o rádio. Em vez disso, obtiveram bário, um elemento muito mais leve. Eles não entendiam. Tinham quebrado a matéria, mas a sua mente não conseguia aceitar o que os seus instrumentos lhes gritavam. A explicação não veio de Berlim, mas da Suécia, de uma exilada. Lise Meitner, uma física judia austríaca e antiga colaboradora próxima de Hahn, acabara de escapar da Alemanha nazista por um triz, cruzando a fronteira com apenas 10 marcos no bolso e um anel de diamantes para o caso de ter que subornar guardas fronteiriços. Meitner recebeu a carta de Hahn com os resultados impossíveis. Enquanto caminhava por uma floresta nevada perto de Gotemburgo com o seu sobrinho, o físico Otto Frisch sentou-se num tronco caído e começou a fazer os cálculos num pedaço de papel amassado. Ela percebeu que o núcleo de urânio não tinha se transformado. Tinha se partido ao meio como uma gota de água instável. Mas o mais aterrorizante estava na massa. A soma das partes resultantes era ligeiramente menor do que a do núcleo original. Para onde tinha ido essa massa perdida? Meitner aplicou a famosa equação de Einstein, I igual a mc ao quadrado. Essa ínfima perda de massa tinha se convertido numa libertação titânica de energia, 200 milhões de elétrons-volt por cada átomo. Meitner pegou emprestado um termo da biologia celular para descrever o fenômeno: fissão. A notícia correu como fogo na pólvora pela comunidade científica global no início de 1939. Para o cidadão comum, era física teórica incompreensível. Mas para um pequeno grupo de físicos judeus refugiados nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, a descoberta era uma sentença de morte. Homens como Leo Szilard, Edward Teller e Eugene Wigner, que tinham visto o fascismo devorar os seus lares na Hungria e na Alemanha, entenderam imediatamente a implicação matemática. Se podias dividir um átomo, podias liberar energia. Se podias dividir milhões de átomos numa reação em cadeia autossustentada, podias libertar o inferno na Terra. E o homem que tinha a chave desse inferno, o homem que controlava os laboratórios onde a descoberta foi feita, era Adolf Hitler. O medo deixou de ser uma hipótese em março de 1939. Quando a Alemanha nazista invadiu a Tchecoslováquia,
Uma das primeiras ordens administrativas do Ministério da Guerra do Reich não foi militar, mas industrial. Berlim ordenou a interrupção imediata de toda a exportação de urânio das minas de Joachimsthal, a única fonte significativa de urânio na Europa naquela época. Para Leo Szilard, aquilo foi a confirmação absoluta. Os nazistas não só sabiam o que tinham, estavam a assambarcar o combustível para construir a bomba. O pesadelo de Szilard era vívido e constante. Imaginava Londres, Paris ou Washington vaporizadas por um único avião da Luftwaffe enquanto as democracias dormiam, ignorantes do perigo atômico. Contudo, nos Estados Unidos, a burocracia militar era profundamente cética. Os generais viam a física atômica como ficção científica distante, sonhos de acadêmicos desconectados da realidade das trincheiras. Acreditava-se que, para construir uma bomba atômica, seriam necessárias toneladas de urânio natural, um peso que nenhum avião conseguiria transportar. A física convencional dizia que uma bomba era teoricamente possível, mas logisticamente inviável. Foi então que dois cientistas refugiados na Grã-Bretanha, Otto Frisch, o sobrinho de Meitner, e Rudolf Peierls, mudaram a história para sempre. Em março de 1940, trabalhando na Universidade de Birmingham, redigiram um memorando secreto de 3 páginas que ficaria conhecido como o Memorando Frisch-Peierls. Os seus cálculos demonstravam um facto assustador. Se conseguisse separar o raro isótopo urânio-235 do urânio comum, não seriam necessárias toneladas para atingir a massa crítica. Bastava uma quantidade do tamanho de um pomelo. Poucos quilogramas. Isso significava que a bomba era transportável num bombardeiro atual. A bomba não era um sonho para o século seguinte, era possível hoje. Esta descoberta galvanizou os britânicos, que formaram o Comitê MALD para investigar a viabilidade da arma. Enquanto os Estados Unidos continuavam em paz e com dúvidas, a Grã-Bretanha, sob o bombardeamento do Blitz, entendeu que esta era a única carta para a sobrevivência final. Simultaneamente, a inteligência britânica começou a detectar movimentos alarmantes na Europa ocupada que confirmavam os seus piores temores. Os nazistas tinham posto os seus olhos numa central hidroelétrica remota em Vemork, na gélida região de Telemark, na Noruega. A central, controlada pela empresa Norsk Hydro, era a única instalação no mundo capaz de produzir água pesada em escala industrial como subproduto de fertilizantes. A água pesada é um moderador vital para controlar reatores nucleares que utilizam urânio natural. A Alemanha ordenou à central que aumentasse a produção de água pesada para 5.000 litros por ano, uma quantidade absurda para uso civil. Não havia nenhuma razão benigna para tal procura. Era a prova definitiva de que Werner Heisenberg, o prêmio Nobel alemão e líder do clube do urânio nazista, estava a tentar construir um reator nuclear. E um reator nuclear produz plutônio, o segundo caminho para a bomba. Desesperados e sem acesso direto às altas esferas do governo dos Estados Unidos, os cientistas refugiados na América decidiram jogar a sua carta mais alta. Procuraram o cientista mais famoso e respeitado do mundo, Albert Einstein. No verão de 1939, Leo Szilard e Eugene Wigner visitaram Einstein na sua casa de férias em Long Island. Einstein, um pacifista convicto que tinha dedicado a sua vida à paz, ouviu os argumentos sobre a reação em cadeia e a possibilidade de uma bomba nazista. Após um momento de silêncio, proferiu uma frase que marcaria o seu destino e o seu remorso eterno. Não tinha pensado nisso. Impulsionado unicamente pelo terror de que Hitler conseguisse a arma primeiro e escravizasse o mundo, Einstein assinou uma carta redigida por Szilard, dirigida ao presidente Franklin D. Roosevelt, avisando-o de bombas extremamente poderosas de um novo tipo que poderiam destruir portos inteiros e o território circundante. Essa carta chegou ao Gabinete Oval em outubro de 1939, entregue em mãos pelo economista Alexander Sachs. Roosevelt, após ouvir a explicação e ler o aviso de Einstein, resumiu a situação com uma frase pragmática e assustadora. Alex, o que queres dizer é que temos de evitar que os nazistas nos explodam. O presidente autorizou a criação imediata do Comitê do Urânio. Mas a resposta inicial foi letárgica e decepcionante. Foi atribuído um orçamento ridículo de $6.000 para comprar grafite e óxido de urânio para experiências preliminares. Os Estados Unidos ainda não estavam em guerra,
e a bomba parecia um problema distante. Não sabiam que o relógio já estava a correr e que do outro lado do Atlântico, os alemães já estavam a fazer as suas primeiras experiências com reatores e que os comandos britânicos já treinavam para morrer na neve da Noruega a tentar detê-los. O ataque a Pearl Harbor em dezembro de 1941 despertou o gigante adormecido com uma fúria industrial. A bomba atômica deixou de ser uma experiência teórica universitária para se tornar uma necessidade militar de máxima prioridade. O projeto passou de mãos científicas para mãos militares. O Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos assumiu o controle total sob um novo nome de código, concebido para soar enfadonhamente burocrático e não levantar suspeitas: o Distrito de Engenheiros de Manhattan, ou simplesmente o Projeto Manhattan. Em setembro de 1942, o projeto precisava de um líder que pudesse mover montanhas, não apenas resolver equações. O escolhido foi o coronel Leslie Groves, um homem corpulento, brusco, de caráter difícil e extraordinariamente eficiente, que acabara de supervisionar a construção do Pentágono em tempo recorde. Groves aceitou o trabalho com relutância, pensando que era um destino menor. Mas a sua primeira exigência foi ser promovido a general de brigada, argumentando pragmaticamente que os cientistas vencedores do Nobel não respeitariam nem obedeceriam a um simples coronel. Groves era um homem de ação que odiava os acadêmicos sonhadores e os seus debates intermináveis, mas tomou uma decisão de pessoal que desconcertou o FBI e a inteligência militar. Escolheu J. Robert Oppenheimer como diretor científico do projeto. Oppenheimer era um físico teórico brilhante, mas temperamental. Um homem culto e esquelético que lia sânscrito e poesia francesa. Fumava compulsivamente e tinha um histórico de doações a causas comunistas durante a Guerra Civil Espanhola. Era, no papel, a pior escolha possível para guardar o maior segredo da nação. Não tinha um prêmio Nobel como muitos dos seus colegas e jamais tinha dirigido nada, nem sequer um pequeno departamento universitário. Mas Groves, com um instinto aguçado, viu nele uma ambição desmedida e uma arrogância intelectual que seriam necessárias para dominar os egos científicos que se avizinhavam. Juntos, o general conservador e o físico boêmio formariam o estranho casal que construiria o fim do mundo. O primeiro problema de Groves não foi a física, mas a matéria-prima. Para construir as bombas era preciso urânio, muito urânio, mas não qualquer urânio. As minas dos Estados Unidos e do Canadá produziam um minério de baixa qualidade. Foi então que ocorreu um daqueles acidentes desafortunados que mudam a história. Groves descobriu que um empresário belga, Edgar Sendier, diretor da União Mineira do Alto Katanga, tinha antecipado o perigo anos antes. Temendo uma invasão alemã em África, Sendier tinha enviado secretamente 1.200 toneladas de minério de urânio de altíssima pureza da sua mina de Chinkolobwe, no Congo belga, para Nova York. O urânio tinha estado armazenado num depósito em Staten Island, esquecido, à espera que alguém o pedisse. Quando os oficiais de Groves o abordaram, Sendier perguntou simplesmente: "Quando querem que eu o envie?" Sem aquele urânio congolês, o projeto Manhattan teria falhado por falta de material. Com a matéria-prima garantida, começou a construção. O projeto Manhattan não foi um simples laboratório. Foi a criação de uma indústria paralela massiva, um Estado dentro do Estado, oculto sob um véu de segredo absoluto que consumia mais eletricidade do que nações inteiras. Groves e Oppenheimer sabiam que para enriquecer urânio e produzir plutônio, os dois caminhos possíveis para a bomba, precisariam de instalações industriais de uma magnitude nunca vista na história humana. Nas colinas isoladas do leste do Tennessee, o exército expropriou 60.000 acres de terra, desalojando 3.000 famílias de agricultores com apenas 2 semanas de aviso, pagando-lhes centavos pelas suas terras ancestrais. Ali, entre a lama e o segredo, construíram Oak Ridge, uma cidade clandestina que não aparecia em mapa oficial algum e que, em questão de meses, alojaria 75.000 pessoas. O seu propósito principal era separar o isótopo urânio-235 do urânio-238, uma tarefa física diabolicamente difícil porque ambos são quimicamente idênticos e só diferem ligeiramente no peso. Para o conseguir, construíram a fábrica IBASTOS 12,
uma catedral da indústria que utilizava eletroímãs gigantescos chamados calutrões para separar os átomos magneticamente. Estes ímãs exigiam quantidades massivas de cobre para as suas bobinas, mas o cobre era um material estratégico vital para fabricar invólucros de balas e escasseava em tempo de guerra. O general Groves fez algo inédito. Dirigiu-se ao subsecretário do Tesouro dos Estados Unidos e pediu emprestada a Reserva Nacional de Prata. Quando o funcionário lhe disse que a prata do tesouro era medida em onças Troy, Groves respondeu friamente que ele precisava dela em toneladas. Foram-lhe entregues 14.700 toneladas de prata pura, avaliadas em mais de 300 milhões de dólares da época, para as fundir e converter em cabos e bobinas. Durante anos, a fábrica Ibars 12 operou com o metal mais precioso do mundo a correr nas suas veias, vigiado por guardas armados e contadores que tinham de recuperar até a última lasca no final da guerra. O mais surpreendente em Oak Ridge era a sua força de trabalho. Milhares de jovens mulheres, recém-saídas do ensino secundário rural do Tennessee, foram contratadas para operar os painéis de controle dos calutrões. Não tinham a menor ideia do que faziam. Eram conhecidas como as raparigas do calutrão. Eram instruídas a manter os ponteiros dos medidores num ponto específico, rodando mostradores, monitorizando flutuações que não compreendiam. Se perguntassem o que estavam a fabricar, a resposta era sempre a mesma e ameaçadora. Estão a ajudar a encurtar a guerra. Se falarem, são traidoras. Se insistissem, eram demitidas e escoltadas para fora da cidade. Curiosamente, numa competição interna, estas jovens sem formação científica demonstraram ser mais eficientes a operar as máquinas do que os próprios físicos doutorados de Berkeley, porque não tentavam ajustar os controles com base em teorias ou otimizar o processo, mas seguiam as instruções cegamente com precisão mecânica. Entretanto, no deserto alto do estado de Washington, longe de qualquer população, construíram Hanford, um complexo industrial brutalista concebido para um propósito alquímico: transmutar urânio num novo elemento artificial que mal existia na natureza, o plutônio. Os reatores nucleares ali construídos, como o histórico reator B, eram bestas de grafite e urânio que geravam tanto calor que tiveram de desviar a água do rio Columbia para os arrefecer. O projeto era tão massivo que o rio aquecia visivelmente na sua passagem, afetando a fauna local. Foi em Hanford que a tribo nativa Wanapum foi expulsa das suas terras sagradas junto ao rio, tornando-se as primeiras vítimas do deslocamento nuclear. E finalmente estava o cérebro da besta. Los Alamos, no Novo México, o Sítio Hawaii. Oppenheimer escolheu este local, um planalto isolado a 2.200 metros de altitude, porque se lembrava de ter passeado a cavalo por ali na sua juventude e amava a sua beleza austera. Queria um lugar onde os cientistas pudessem concentrar-se sem distrações do mundo exterior. Tornou-se uma prisão de luxo. Centenas das mentes mais brilhantes do planeta, húngaros, alemães, italianos, britânicos e americanos, foram levados para lá com as suas famílias para viver em barracas de madeira mal isoladas, rodeados de arame farpado, pó e guardas que liam a sua correspondência. A segurança era paranoica e absoluta. A cidade não tinha endereço legal. Todos os bebés nascidos em Los Alamos durante a guerra, dezenas deles, tinham o mesmo endereço estranho na sua certidão de nascimento. Caixa Postal 1663, Santa Fé, Novo México. Os nomes famosos desapareceram da face da terra. O prêmio Nobel italiano Enrico Fermi, que tinha conseguido a primeira reação em cadeia controlada debaixo das bancadas de um estádio em Chicago, tornou-se o Sr. Henry Farmer. Niels Bohr, o pai da física quântica, que os britânicos tiveram de tirar da Dinamarca ocupada no porão de bombas de um avião Mosquito, onde quase morreu por falta de oxigênio por não ter ajustado bem a máscara, recebeu o nome de código de Nicholas Baker e foi-lhe atribuído um guarda-costas com ordens para lhe disparar se caísse em mãos nazistas. Mas mesmo com tanta segurança, as sombras se infiltravam. A União Soviética, embora aliada na guerra contra Hitler, não foi convidada para o projeto atômico, algo que Stalin ressentiu profundamente. Então Stalin ativou a sua rede de espiões. Entre os cientistas britânicos que chegaram a Los Alamos como parte da colaboração aliada, havia um homem tranquilo, trabalhador,
e muito querido por todos, chamado Klaus Fuchs. Fuchs era um refugiado alemão, um físico brilhante e, em segredo, um comunista convicto que acreditava que a bomba não devia pertencer a uma só nação. Enquanto ajudava a resolver os problemas matemáticos mais complexos da implosão e desenhava as lentes explosivas, Fuchs memorizava plantas, taxas de produção e dimensões críticas. Nos seus dias livres, conduzia até Santa Fé e entregava relatórios detalhados ao seu contato soviético, Harry Gold, que os enviava para Moscovo. Graças a Fuchs e a outro jovem prodígio espião chamado Theodore Hall, Stalin sabia mais sobre o progresso técnico da bomba atômica americana do que o próprio vice-presidente dos Estados Unidos, Harry Truman. À medida que 1944 avançava, surgiu uma crise técnica em Hanford que ameaçava afundar todo o projeto. O reator B, recém-ligado, começou a falhar misteriosamente. A reação em cadeia arrancava, atingia potência e depois morria inexplicavelmente, como um motor afogado. Os cientistas estavam desconcertados e aterrorizados. Se os reatores não funcionassem, não haveria plutônio, não haveria bomba. Foi o gênio de Enrico Fermi e John Wheeler que resolveu o enigma numa noite de insônia frenética. Descobriram que o reator estava a produzir um gás inesperado como subproduto da fissão, xenônio 135. Este gás atuava como um veneno de nêutrons, absorvendo-os e parando a reação em cadeia. O desenho original do reator não tinha capacidade de combustível suficiente para superar este envenenamento. Por sorte, os engenheiros da DuPont, desconfiando dos cálculos dos físicos teóricos, tinham sobredimensionado o reator, deixando espaço para adicionar mais barras de urânio por precaução. Essa precaução de engenharia salvou o programa de plutônio. Adicionaram mais combustível, superaram o envenenamento por xenônio e a produção continuou. Mas a crise do plutônio não tinha terminado. No verão de 1944, chegou a Los Alamos a primeira amostra de plutônio produzido em reator. O físico Emílio Segret analisou-a e descobriu algo devastador. O plutônio de reator tinha uma impureza fatal, o isótopo plutônio 240. Era tão instável que emitia nêutrons espontaneamente a uma taxa altíssima. Isto significava que o desenho original da bomba, chamado Thin Man, Homem Magro, que usava o método simples de canhão para chocar duas peças de material, era inútil para o plutônio. A bala de plutônio fundir-se-ia antes de chegar ao alvo devido à radiação de fundo. A bomba falharia, fizzle, reagindo prematuramente e libertando apenas uma explosão suja e fraca, não uma atômica. O desenho Thin Man foi descartado. O pânico apoderou-se de Los Alamos. Oppenheimer esteve prestes a renunciar, acreditando que tinham falhado. Milhares de milhões de dólares investidos em Hanford pareciam inúteis. Foi então que o matemático húngaro John von Neumann e o especialista em explosivos ucraniano Georgy Kistiakowsky propuseram uma ideia radical, teoricamente possível, mas diabolicamente difícil de executar: a implosão. Em vez de chocar peças, teriam de rodear uma esfera de plutônio subcrítico com explosivos convencionais de alta potência e detoná-los todos simultaneamente para dentro. Estes explosivos teriam de criar uma onda de choque perfeitamente esférica e simétrica que comprimisse o núcleo de plutônio, aumentando a sua densidade até atingir a massa crítica numa milionésima de segundo. Era como tentar apertar uma laranja com explosivos de todos os lados sem quebrar a casca, apenas reduzindo o seu tamanho instantaneamente. Era um desafio de engenharia e precisão nunca antes tentado. Assim nasceu o desenho de Fat Man, Homem Gordo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia se funcionaria na realidade. Era uma aposta às cegas. No final de 1944, enquanto os cientistas em Los Alamos lutavam contra as leis da física e da geometria para salvar a bomba de plutônio, os exércitos aliados já pisavam solo europeu. Atrás das linhas de combate, avançando com a vanguarda das tropas, movia-se uma unidade de inteligência científica sem precedentes. O seu nome de código era Missão Alsos. O seu líder militar era o intrépido coronel Boris Pasch, um veterano anticomunista, e o seu líder científico, o físico holandês Samuel Goudsmit. O seu objetivo não era território, nem pontes, nem cidades.
A sua missão era capturar pessoas e papéis. Deviam encontrar Werner Heisenberg e descobrir a verdade que tinha atormentado os aliados durante 5 anos. Quão perto estava Hitler de ter a bomba? Durante 5 anos, o medo da bomba alemã tinha justificado cada dólar, cada expropriação e cada sacrifício moral do Projeto Manhattan. Assumia-se que os alemães, tendo descoberto a fissão, estavam anos à frente. Mas à medida que a missão Alsos capturava laboratórios na Universidade de Estrasburgo e avançava para o sul da Alemanha, a imagem do terror começou a desmoronar-se. Encontraram notas de laboratório desorganizadas, pedaços de urânio bruto mal processado e cientistas confusos que se surpreendiam ao vê-los. Não havia sinais de uma indústria massiva. Em abril de 1945, nos dias finais do Reich, os agentes da Alsos chegaram a uma pequena e pitoresca cidade na Floresta Negra chamada Haigerloch. Ali, escondido numa caverna que tinha servido de adega de cerveja, debaixo da igreja do castelo, encontraram o santo graal do programa nuclear nazista. Não era uma fábrica industrial quilométrica como a K-25 de Oak Ridge. Não havia reatores gigantes como os de Hanford. O que encontraram era patético em comparação com os seus pesadelos. Um reator experimental inacabado, o B-8. Consistia em simples cubos de urânio pendurados em correntes como um candelabro macabro, concebidos para serem submersos num tanque de água pesada. A verdade atingiu os aliados com a força de uma revelação. A Alemanha tinha falhado estrondosamente. Os seus cálculos sobre a massa crítica estavam errados. Tinham apostado na água pesada em vez do grafite, um erro fatal. Careciam dos recursos industriais e, o mais importante, Hitler, obcecado com as armas de vingança rápida como os foguetes V2, nunca tinha dado prioridade real nem financiamento ilimitado ao projeto atômico. Heisenberg tinha estado a trabalhar penosamente num reator para gerar energia, nem sequer numa bomba. Os Estados Unidos tinham estado a correr uma corrida de vida ou morte, esgotando os seus recursos e a sua moral, contra um corredor que nem sequer se tinha apresentado na linha de partida. Para confirmar isto definitivamente, os britânicos realizaram uma operação de inteligência magistral chamada Operação Epsilon. Internaram 10 dos principais cientistas alemães capturados, incluindo Heisenberg, Otto Hahn e Carl Friedrich von Weizsäcker, numa elegante casa de campo chamada Farm Hall, perto de Cambridge, em Inglaterra. A casa estava cheia de microfones escondidos nas lâmpadas, debaixo das mesas e nos quartos. Durante 6 meses, os britânicos ouviram as suas conversas privadas. As transcrições de Farm Hall revelaram que, quando ouviram a notícia da bomba atômica americana sobre Hiroshima meses depois, a sua primeira reação foi de incredulidade total. Heisenberg disse a Hahn que era mentira, que os americanos deviam ter lançado toneladas de explosivo convencional e chamavam-lhe atômico por propaganda. Não conseguiam acreditar que os amadores americanos tivessem conseguido o que eles, a elite da física alemã, consideravam impossível para a próxima década. Com a descoberta da Alsos e a rendição incondicional da Alemanha nazista, em maio de 1945, a justificação moral original do Projeto Manhattan se evaporou instantaneamente. A bomba foi concebida única e exclusivamente como defesa contra Hitler. Sem Hitler e com o Japão incapaz de desenvolver tal tecnologia, o motivo para construir a arma do juízo final deixava de existir. Contudo, a maquinaria não parou. Nem sequer reduziu a velocidade. É aqui que a história da ciência se transforma na obscura história da inércia política e burocrática. Na primavera de 1945, o Projeto Manhattan tinha ganhado vida própria. O governo tinha gasto 2 mil milhões de dólares da época, o que equivaleria a dezenas de milhares de milhões hoje. O General Groves entendia a dinâmica política melhor do que ninguém. Se a guerra terminasse sem que a bomba fosse utilizada, e o público descobrisse que se tinha gasto essa fortuna em segredo para nada, o Congresso iniciaria uma investigação massiva que acabaria com carreiras políticas e militares. Como justificariam perante os contribuintes a construção de cidades secretas e o desvio de recursos vitais para criar uma arma que ficou numa prateleira a acumular pó? A bomba precisava de ser usada para justificar a sua própria existência financeira. Além disso,
A moralidade da guerra aérea tinha mudado drasticamente durante o conflito. Nas primeiras fases, condenava-se o bombardeamento de civis. Mas em 1945, a destruição total tinha se normalizado. Na noite de 9 para 10 de março de 1945, a Força Aérea Americana, sob o comando do implacável general Curtis LeMay, lançou a Operação Meeting House, o bombardeamento incendiário de Tóquio. Numa só noite, 300 bombardeiros B-29 lançaram 1.600 toneladas de bombas de fragmentação de napalm M69 sobre a capital japonesa, construída maioritariamente de madeira. A tempestade de fogo resultante ferveu os canais da cidade e matou 100.000 pessoas, homens, mulheres e crianças. Em 6 horas, mais mortos imediatos do que os que causaria a futura explosão de Hiroshima. A linha moral sobre matar civis em escala industrial já tinha sido cruzada muito antes da bomba atômica. A bomba atômica apenas prometia fazê-lo de forma mais eficiente. Um único avião em vez de 300. O cenário geopolítico também se transformava rapidamente. Com a Alemanha derrotada, a frágil aliança de conveniência com a União Soviética começava a desmoronar-se. Os estrategas em Washington, incluindo o futuro secretário de Estado James Burns, começaram a ver a bomba não apenas como uma forma de terminar a guerra no Pacífico, mas como uma ferramenta diplomática crucial para conter Stalin no pós-guerra. Se os Estados Unidos possuíssem a arma definitiva e demonstrassem a vontade de a usar, poderiam ditar os termos da nova ordem mundial e travar o avanço soviético na Europa e na Ásia. A bomba deixou de ser uma arma de guerra para se tornar um peão de xadrez político. A 12 de abril, o universo político dos Estados Unidos estremeceu-se. O presidente Roosevelt morreu de uma hemorragia cerebral. Harry S. Truman, o seu vice-presidente, prestou juramento. Truman era um homem honesto do Missouri, mas até esse dia tinha sido mantido na ignorância total sobre os segredos de guerra. Roosevelt nunca lhe tinha falado da bomba. Na sua primeira reunião após assumir o cargo, o secretário de guerra, Henry Stimson, revelou-lhe o segredo com gravidade. Senhor presidente, em 4 meses, teremos uma arma capaz de destruir uma cidade inteira. Truman, esmagado pela responsabilidade repentina, não questionou o processo. Subiu para um comboio em andamento que viajava a toda a velocidade e que não tinha travões. Contudo, nos laboratórios de Chicago e Los Alamos, alguns cientistas começaram a despertar do seu transe técnico ao verem que a Alemanha tinha caído. Leo Szilard, o mesmo homem que tinha instado Einstein a escrever a carta inicial por medo dos nazistas, agora compreendia o horror do que estava para vir. Szilard tentou desesperadamente chegar a Truman para deter o uso da bomba, mas foi bloqueado por Burns. Em junho de 1945, um grupo de cientistas de Chicago, liderados pelo prêmio Nobel James Franck, redigiu um documento secreto conhecido como o Relatório Franck. Foi um ato de coragem moral. O relatório avisava profeticamente que o uso da bomba contra o Japão sem aviso prévio destruiria a confiança internacional e desencadearia uma corrida armamentista nuclear com a União Soviética que poria em perigo o futuro da humanidade. Sugeriram uma alternativa, uma demonstração técnica da bomba numa ilha deserta ou sobre uma floresta despovoada perante observadores das Nações Unidas e do Japão, para forçar a rendição por intimidação sem massacre. Mas o relatório caiu em ouvidos moucos. Foi remetido ao Comitê Interino, um grupo secreto de políticos e militares de alto nível reunidos para aconselhar Truman. O comitê, dominado por Burns e Groves, rejeitou a ideia da demonstração. Os seus argumentos foram frios e pragmáticos. E se a bomba falhasse durante a demonstração? Seria uma humilhação que fortaleceria a moral japonesa. E se os japoneses transferissem prisioneiros de guerra americanos para a zona do teste? Além disso, só tinham 2 bombas prontas. Não podiam desperdiçar uma em fogo de artifício. A decisão final foi unânime e assustadora. A bomba devia ser usada contra um alvo militar rodeado de casas de trabalhadores para mostrar o seu poder destrutivo total, e devia ser usada sem aviso prévio para maximizar o impacto psicológico e o choque. A inércia tinha ganho a batalha moral. A bomba, nascida do medo legítimo à escravidão nazista, preparava-se agora para cair sobre uma nação que já estava militarmente derrotada, com a sua marinha afundada,
os seus céus indefesos e as suas cidades queimadas, mas que, presa no seu próprio código de honra e procurando uma rendição negociada que preservasse o seu imperador, recusava a capitulação incondicional. O objetivo tinha mudado de Berlim para Hiroshima, mas a arma continuava a ser a mesma, e a vontade de a usar era agora imparável. O deserto do Novo México é um lugar de beleza austera e violenta, uma paisagem de areia branca e matagais secos sob um sol implacável. Num troço desolado conhecido como a Jornada do Morto, o exército delimitou uma zona de exclusão. Ali, no verão de 1945, foi construído o cenário para a experiência mais perigosa na história da humanidade. O nome de código do teste, escolhido por Oppenheimer, inspirado num poema de John Donne, foi Trinity. A pressão sobre Los Alamos era asfixiante. O desenho da bomba de urânio, Little Boy, era tão simples que os cientistas estavam certos de que funcionaria sem necessidade de atestar. Mas a bomba de plutônio, Fat Man, era uma besta completamente diferente. Dependia da implosão. Uma esfera perfeita de explosivos convencionais que devia detonar com uma simetria de microsegundos para comprimir o núcleo de plutônio. Se falhasse, seria o fiasco mais caro da guerra. O plutônio dispersar-se-ia pelo deserto, transformando a área num deserto tóxico sem produzir uma explosão atômica. Tinham de atestar. A 12 de julho, os componentes do artefato, como chamavam a bomba de teste, chegaram ao rancho McDonald, uma casa de adobe abandonada dentro do perímetro de Trinity. No que tinha sido o quarto principal da quinta, a equipa de montagem, com luvas brancas e respiração contida, montou o coração nuclear do dispositivo. Era uma cena surrealista, a tecnologia mais avançada do século XX, a ser montada num barracão empoeirado com as janelas seladas com fita adesiva para evitar a entrada de areia. O artefato final não parecia uma arma. Era uma esfera monstruosa de metal, coberta de cabos e detonadores que a faziam parecer um enorme organismo cibernético. Foi içada lentamente até o topo de uma torre de aço de 30 metros de altura. Ali ficou suspensa, balançando suavemente com o vento do deserto, à espera do seu momento. A data do teste foi marcada para a madrugada de 16 de julho. Truman estava já em Potsdam, na Alemanha, à espera de se reunir com Stalin e Churchill. Precisava de saber se tinha a bomba no bolso antes de se sentar para negociar. A mensagem de Groves a Oppenheimer foi clara. O sucesso era obrigatório, mas a natureza tinha outros planos. Na noite de 15 de julho, uma violenta tempestade elétrica atingiu o deserto. Os raios caíam perto da torre de aço onde descansava a bomba atômica. O pânico apoderou-se do acampamento base. Se um raio atingisse a torre e detonasse os explosivos convencionais, o plutônio espalhar-se-ia, matando todos os presentes com radiação. Oppenheimer, fumando um cigarro após o outro, estava à beira de um colapso nervoso. O General Groves, tentando manter a calma, dormia por vezes na sua tenda enquanto a chuva batia na lona. Às 4 da manhã, a chuva acalmou. Os meteorologistas deram uma janela de oportunidade. A contagem regressiva começou para as 5h30. Nos bunkers de observação, situados a 10.000 jardas do ponto zero, os cientistas untavam creme solar no rosto e punham óculos de soldador escuros. O ambiente era uma mistura de terror e humor negro. Enrico Fermi, o gênio italiano, começou a fazer apostas entre os seus colegas sobre se a explosão incendiaria a atmosfera e destruiria o planeta inteiro. Embora os cálculos dissessem que a probabilidade era quase nula, naquele momento de tensão absoluta, o quase pesava como uma laje. Ninguém sabia realmente o que ia acontecer. Estavam prestes a libertar forças que não se tinham visto no universo desde a criação das estrelas. Às 5h29 e 45 segundos, a voz pelo alto-falante chegou a zero. Nesse instante, não houve som. Apenas luz. Uma luz que não era deste mundo. Um clarão branco, violeta e dourado que apagou as sombras, atravessou as pálpebras fechadas e iluminou as montanhas circundantes com uma intensidade 20 vezes superior à do meio-dia. Foi como se o sol tivesse descido à terra. Um fotógrafo cego que estava no local disse que sentiu o calor da luz nas suas órbitas vazias. O silêncio durou uma eternidade. E depois chegou o som. Um rugido profundo, visceral
que atingiu os observadores como um martelo físico, seguido por um trovão interminável que rolou pelo vale durante minutos. No ponto zero, a torre de aço de 30 metros simplesmente deixou de existir. Vaporizou-se instantaneamente. A areia do deserto fundiu-se, transformando-se num vidro radioativo de cor verde jade que mais tarde chamariam trinitita. Uma bola de fogo multicolorida expandiu-se, fervendo e contorcendo-se, antes de se elevar numa coluna majestosa e aterrorizante que perfurou as nuvens e formou o primeiro cogumelo atômico da história. No bunker de controle, a reação inicial foi de puro alívio. Funcionava. O físico Isidore Rabi olhou à sua volta e viu que, após a euforia inicial, um frio silêncio descia sobre os homens. Kenneth Bainbridge, o diretor do teste, virou-se para Oppenheimer e sussurrou uma frase que capturava a brutal realidade do momento. Agora somos todos uns filhos da puta. Oppenheimer, com o rosto iluminado pelo brilho residual e os olhos fixos na nuvem que subia em direção à estratosfera, recordou um verso das escrituras hindus, o Bhagavad Gita: agora tornei-me a morte, o destruidor de mundos. O sucesso de Trinity foi absoluto. A potência da explosão superou todas as expectativas. Equivalia a 20 mil toneladas de TNT. O telegrama cifrado foi enviado imediatamente para Potsdam, para o presidente Truman. O bebê nasceu bem. Já não era teoria. Já não eram equações num quadro. Os Estados Unidos tinham o poder de um deus nas suas mãos. E do outro lado do mundo, as cidades de Hiroshima e Nagasaki, alheias ao que acabara de acontecer num deserto americano, continuavam com a sua vida cotidiana, sem saber que a sua sentença de morte acabava de ser assinada com fogo e vidro verde. A ciência tinha triunfado. Agora começava a tragédia humana. Enquanto a areia radioativa do Novo México ainda arrefecia, uma corrida diferente chegava ao fim no Pacífico. O cruzador pesado USS Indianapolis tinha chegado à ilha de Tinian a 26 de julho, após uma travessia de alta velocidade e segredo absoluto. A sua carga não era ouro nem tropas, mas um cubo de chumbo que continha o resultado de anos de esforço em Oak Ridge, metade da reserva mundial de urânio-235 enriquecido. A entrega foi realizada com sucesso, mas a tragédia atingiu imediatamente depois. 4 dias mais tarde, enquanto navegava para as Filipinas, o Indianapolis foi torpedeado por um submarino japonês. Dos 1.196 tripulantes, 900 caíram à água. Durante 4 dias de terror inimaginável, os homens foram devorados por tubarões e sucumbiram à loucura e à sede sob o sol do Pacífico. Ninguém sabia que eles estavam ali, porque a sua missão tinha sido tão secreta que a sua rota não foi comunicada. Foi o primeiro sacrifício de sangue da era atômica, uma tragédia marítima silenciada pela iminência do apocalipse que eles próprios tinham transportado. Em Tinian, os engenheiros montaram a bomba. Chamaram-lhe Little Boy. Ao contrário de Fat Man ou do dispositivo Trinity, esta bomba era fina, alongada e enganadoramente simples. O seu desenho era um mecanismo de canhão. Um explosivo convencional dispararia uma bala de urânio oco contra um alvo de urânio sólido. Ao chocar, formariam a massa crítica. Aqui reside o dado mais assustador de toda a história do projeto Manhattan. Esta bomba, a arma que ia ser utilizada sobre uma cidade viva, nunca tinha sido testada. Os cientistas estavam tão certos da matemática do urânio e o material era tão escasso e caro de produzir que decidiram não o gastar num teste. O ataque a Hiroshima não foi apenas uma operação militar. Foi a experiência científica em maior escala da história, realizada diretamente sobre seres humanos. Iam lançar uma teoria física sobre uma população civil, confiando cegamente em que os cálculos de quadro de Los Alamos estavam corretos. Na manhã de 6 de agosto de 1945, o bombardeiro B-29 Enola Gay descolou de Tinian. O coronel Paul Tibbets levava no seu porão 4 toneladas de morte. O alvo primário era Hiroshima, uma cidade portuária que até então tinha sido inexplicavelmente poupada pelos bombardeamentos incendiários convencionais. Agora sabia-se por quê. Tinha sido preservada intacta para medir com precisão o dano da nova arma. Às 8h15 da manhã, a cidade de Hiroshima despertava. Era uma manhã quente e clara. Os trabalhadores dirigiam-se para as fábricas, as crianças mobilizadas para limpar escombros de corta-fogos
estavam nas ruas. As mulheres preparavam o pequeno almoço. O radar japonês detetou 3 aviões inimigos, mas sendo tão poucos, não foi dado o alarme de ataque aéreo massivo. As pessoas olharam para o céu, curiosas pelo zumbido dos motores. A 30 mil pés de altitude, o Enola Gay largou a sua carga. A bomba demorou 43 segundos a cair. A 600 metros sobre o Hospital Cirúrgico Shima, a teoria tornou-se realidade. Little Boy detonou. Não houve impacto no solo. A explosão ocorreu no ar para maximizar a onda de choque. Numa milionésima de segundo, o coração da explosão atingiu uma temperatura superior à do núcleo do Sol. As pessoas que estavam perto do hipocentro não morreram. Foram carbonizadas instantaneamente a Shepeteriri, te deixando apenas as suas sombras impressas no pavimento como negativos fotográficos de um horror eterno. Pássaros incendiaram-se em voo. O aço derreteu. A cidade inteira, construída maioritariamente de madeira e papel, deixou de existir. A onda de choque, viajando à velocidade do som, arrasou tudo num raio de 2 quilômetros. Depois veio o fogo. Uma tempestade de fogo consumiu o que restava. Em Washington, 16 horas depois, o presidente Truman anunciou ao mundo o que acabavam de fazer. Há pouco tempo, um avião americano lançou uma bomba sobre Hiroshima e inutilizou a sua capacidade para o inimigo. Essa bomba tem mais poder do que 20 mil toneladas de TNT. Os japoneses iniciaram a guerra a partir do ar em Pearl Harbor. Foi-lhes devolvido o golpe com juros. E isto ainda não acabou. Com esta bomba, adicionamos agora um novo e revolucionário aumento na destruição para complementar o crescente poder das nossas forças armadas. Na sua forma atual, estas bombas já estão em produção e estão a ser desenvolvidas versões ainda mais poderosas. É uma bomba atômica. É o aproveitamento do poder fundamental do universo. A força da qual o Sol extrai o seu poder foi libertada contra aqueles que trouxeram a guerra para o Extremo Oriente. Gastamos mais de 2 mil milhões de dólares na maior aposta científica da história. E ganhamos. Mas a maior maravilha não é o tamanho da empresa, o seu segredo, nem o seu custo, mas a conquista dos cérebros científicos ao fazê-la funcionar. E mal menos maravilhosa foi a capacidade da indústria para desenhar e da mão de obra para operar as máquinas e métodos para fazer coisas nunca antes feitas. Tanto a ciência como a indústria trabalharam juntas sob a direção do Exército dos Estados Unidos, que alcançou um sucesso único num tempo surpreendentemente curto. É duvidoso que outra combinação semelhante pudesse ser reunida no mundo. O que foi feito é a maior conquista da ciência organizada na história. Mas em Tóquio, o silêncio era total. Os operadores de telégrafo não conseguiam contactar Hiroshima. Os relatórios eram confusos. Não conseguiam acreditar que uma única bomba tivesse apagado uma metrópole inteira. Enviaram um avião de reconhecimento. O piloto, a 160 quilômetros de distância, viu uma nuvem monstruosa que ainda pairava sobre a cidade morta. A experiência do urânio tinha sido um sucesso absoluto. A inércia tinha cobrado a sua primeira grande dívida. Se Hiroshima foi uma tragédia calculada, Nagasaki foi um horror burocrático. Após a destruição de Hiroshima a 6 de agosto, o Império Japonês ficou em estado de choque catatônico. O Conselho Supremo de Guerra estava paralisado, debatendo se devia render-se ou lutar até a extinção nacional. Mas não tiveram tempo de processar o luto. A 8 de agosto, a União Soviética, cumprindo a sua promessa aos aliados, declarou guerra ao Japão e invadiu a Manchúria com uma força esmagadora de 1,5 milhão de soldados. Para os líderes japoneses, isto era tão aterrador quanto a bomba atômica. Estavam a ser esmagados por 2 superpotências simultaneamente. Em Tinian, a maquinaria do Projeto Manhattan não esperava.
Tinham uma segunda bomba pronta e a inércia exigia que fosse utilizada. Desta vez era Fat Man, a bomba de implosão de plutônio, a irmã gêmea da que tinha explodido em Trinity. Era um desenho mais complexo, mais potente e mais eficiente. E os militares queriam demonstrar ao mundo, e especialmente a Stalin, que os Estados Unidos não tinham apenas uma bomba experimental, mas uma linha de produção de destruição massiva. A data original para o segundo ataque era 11 de agosto, mas foi antecipada para o dia 9 devido a previsões de mau tempo. A pressa era evidente. A missão foi um caos desde o início. O bombardeiro Boxcar descolou com problemas na bomba de combustível. Ao chegar ao ponto de encontro, perdeu tempo valioso à procura da sua escolta. O alvo primário não era Nagasaki, era a cidade de Kokura, um arsenal militar vital. Mas quando o Boxcar chegou a Kokura, encontrou a cidade coberta de fumo e nuvens. Fizeram 3 passagens, mas as ordens eram estritas: bombardeamento visual, não por radar. Com o combustível a esgotar-se e as defesas antiaéreas japonesas a despertar, o piloto decidiu abortar e dirigir-se para o alvo secundário. Nagasaki. O destino de uma cidade inteira foi decidido pelo clima. Nagasaki não era um alvo militar ideal. Estava situada num vale que limitaria o efeito da explosão. Mas estava na lista. Às 11h02 da manhã de 9 de agosto, as nuvens sobre Nagasaki abriram-se brevemente. Foi o suficiente. Fat Man caiu. A explosão foi mais potente do que a de Hiroshima, equivalente a 21 mil toneladas de TNT. Mas devido à geografia do vale, a destruição concentrou-se. Mesmo assim, 40 mil pessoas morreram instantaneamente. Outras 40 mil morreriam nos dias e semanas seguintes devido a queimaduras e radiação. Foi o golpe final. Uma bomba criada pelo medo dos nazistas, uma maravilha da engenharia financiada por uma democracia, acabou por cair sobre uma cidade secundária japonesa devido à nebulosidade, matando uma população composta em grande parte por cristãos japoneses, trabalhadores forçados coreanos e prisioneiros de guerra aliados. A 15 de agosto, a voz do imperador Hirohito foi ouvida pelo rádio pela primeira vez na história do Japão. Num discurso cheio de eufemismos, aceitou o inevitável. O inimigo começou a empregar uma bomba nova e extremamente cruel, cujo poder de destruição é incalculável. A guerra tinha terminado, mas a sombra do Projeto Manhattan mal começava a estender-se. Em Los Alamos, a euforia da vitória transformou-se rapidamente numa ressaca moral. Robert Oppenheimer, o homem que tinha dirigido a orquestra, viu-se atormentado por visões do que tinha desencadeado. Meses depois, numa reunião com o presidente Truman no gabinete oval, Oppenheimer disse-lhe com voz trêmula: "Senhor presidente, sinto que tenho sangue nas mãos." Truman, desgostoso com o que considerava fraqueza num momento de triunfo, tirou um lenço do bolso e ofereceu-o dizendo: "Então limpe-se." Quando Oppenheimer saiu, Truman disse ao seu ajudante: "Não quero ver aquele filho da puta na minha sala novamente." A era dos cientistas tinha terminado. A era dos generais e dos políticos tinha começado. A inércia da morte, iniciada com uma carta de Einstein por medo de Hitler, tinha nos levado à beira de um abismo do qual nunca conseguimos recuar. Tínhamos roubado o fogo aos deuses, e agora teríamos de viver para sempre com o medo de nos queimarmos.